dando continuidade, eu poderia falar também da dilatação térmica, certo? Que quanto mais a porca se dilatar e quanto menos o parafuso se dilatar, menor será o aquecimento necessário para que seja desatarrachado. Assim, dentre os materiais listados, o material do parafuso deve ser o de menor coeficiente de dilatação e o da porca maior, certo? O da porca tem um coeficiente maior, por isso que ela vai se dilatar mais, certo? E aí, falando da contextualização, poderíamos aí contextualizar falando do seguinte questionamento, para a gente fechar a nossa aula. E antes de fechar a aula, eu vou mostrar um experimento que eu creio que irá ajudar, né, na compreensão da nossa aula, do nosso assunto. O coeficiente de dilatação muda de acordo com o material ou ele é o mesmo para todos os materiais quando expostos à mesma fonte de calor? Ou seja, se eu pegasse, por exemplo, um parafuso que não fosse feito de cobre, como é o caso desse, se fosse feito de zinco ou de alumínio, e aí? Se eu expusesse eles a essa mesma chama que o carinha pegou aqui, ele se desatarracharia facilmente também assim, ou ele teria que passar mais tempo exposto à vela para atingir o coeficiente de dilatação dele? Ou seria igual? Ou o coeficiente não iria mudar exposto à mesma chama se eu mudasse o material, expusesse a mesma chama, o coeficiente é o mesmo? O coeficiente de dilatação muda de acordo com o material? Então, esse é o questionamento que eu queria trazer. E eu vou mostrar agora um pouco aqui do nosso experimento, certo? Quando você esfria, ele diminui de tamanho. Por isso, por exemplo, que os trilhos do trem, eles têm um espaçamento. Essa parte do trilho do trem é interessante, viu, gente? Possa ter um espaço, uma folga. Isso ocorre também nas pontes, quando você passa com o carro numa ponte. Por exemplo, já reparou que tem sempre aquele que o pneu vai fazendo? Porque ele tem um espaço que eles deixam por segurança para que o concreto possa dilatar sem que gere trinca nas estruturas, entendeu? Isso acontece tanto em fios, quanto em chapas, quanto em objetos em três dimensões, como uma esfera, como essa aqui que eu vou usar como exemplo para você. Bom, galera, isso aqui é o seguinte então, ó. Essa esferinha, ela passa aqui por esse anel. Essa esfera aí, no caso, ele vai utilizar para explicar. Muito justinho, galera. Ela tá passando pelo anel de boa. Essa esfera tá passando aqui pelo anel de forma muito justa. Eu vou mostrar para você que se nós aquecermos essa esfera, olha só. Ela vai aumentar o tamanho, porque ela vai dilatar. É o que acontece, por exemplo, com a nossa porca. Ela aumenta de tamanho e fica mais fácil de ser retirada. Por um tempinho, o que vai acontecer? Essa esfera vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho a ponto de não mais passar por esse anel. Ela não vai mais passar. Já não. Ó, não passa mais. Ela dilatou. Pelo anel. Porque como ela é muito justinha, ao aquecer a esfera um pouquinho, ela já dilatou o suficiente. Ó. Interessante. Ela não vai passar, gente. Galera, então vamos entender. Nós chamamos de dilatação. E aí a gente poderia trazer para o nosso questionamento. Se essa bolinha de ferro da esfera, ela não fosse de ferro, por exemplo, ela fosse de zinco, fosse de cobre, fosse de outro material, e aí a gente teria que expor por mais tempo a chama, teria o mesmo coeficiente de dilatação que teve nesse material? E aí, o que é que a gente pode trabalhar com relação a isso? E aí, deixando esse questionamento como uma reflexão para vocês fazerem, eu fecho a nossa aula, certo? A gente trouxe um probleminha, trouxe uma charge no qual a gente apresentou um problema cotidiano, um problema que está no nosso dia a dia, um problema da física. E aí a gente viu que foi feito um questionamento sobre isso e a gente modelou, a gente viu quais os assuntos a gente pode trabalhar nesse assunto do cotidiano. A gente pode trabalhar a força, as trocas de calor, a dilatação térmica e a gente pode também se questionar, a gente pode contextualizar esse problema. A gente vê e a gente mostra que a física está presente no nosso cotidiano de diversas maneiras, certo? A física está no nosso dia a dia, até no simples ato.
Por exemplo, se você for tirar um parafuso do seu carro ou de alguma fechadura da porta da sua casa, você pode utilizar a física ao seu favor, a depender de como você está aí enxergando a situação. Nesse caso aqui, o cara enxergou a situação muito bem. Ele viu que tinha um problema e não tinha as ferramentas que ele precisava, mas ele tinha a física ao favor dele, que ajudou ele a desenrolar o problema. Ele tinha a vela e ele tinha fogo. Não tinha uma chave, não tinha um alicate, mas ele tinha a física. Então isso mostra que a física ele está ao nosso favor, como também mostramos ali no experimento, certo? E ela está aí para ser utilizada, certo? E a gente vê que de um simples charge, de um simples probleminha do dia a dia, a gente pode trabalhar vários conceitos físicos. Isso mostra que tem um sentido na física. A física não é uma coisa ao acaso, certo? É isso e muito obrigado aí pela atenção de todos.